O CEO me convidou para almoçar apenas para me dizer que estávamos seguindo um rumo diferente. Depois de construir a divisão de tecnologia do zero, eu seria substituído pelo sobrinho do dono. Acontece, respondi com um sorriso. Ninguém percebeu que eu já previa isso há meses. Meu nome é Derek. Tenho 42 anos, e por 11 anos, tenho sido a espinha dorsal da infraestrutura de da Riverton Manufacturing. Não que você perceba isso pelo site da empresa ou pelos relatórios trimestrais. Construí nossa segurança de rede do zero quando ainda usávamos o Windows XP e guardávamos senhas em post-its. Transformei uma equipe de suporte técnico de 5 pessoas em uma operação com 30 pessoas que mantinha 3 fábricas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. As máquinas não param em Milwaukee, e eu também não. Eu nem deveria ter ficado lá por tanto tempo. Aceitei o emprego como uma solução temporária depois do meu divórcio, algo para me manter ocupado enquanto decidia o que faria a seguir. Mas eu era boa nisso. Muito boa mesmo. E em algum momento, aqueles servidores e redes se tornaram meus. Não legalmente, mas em todos os sentidos que importavam. O almoço foi no Maxwell's, aquele tipo de lugar com toalhas de mesa brancas onde executivos levam clientes que querem impressionar. Não o tipo de lugar onde se demite alguém. Mas Preston Campbell, nosso CEO, sempre se preocupou com as aparências. Derek, você tem sido inestimável, disse ele, cortando seu bife. Mas precisamos de novas perspectivas. Alguém com visão para onde a tecnologia está caminhando. Tradução: encontramos alguém mais barato que não vai se opor quando o conselho tomar decisões estúpidas. O sobrinho de Harrison acabou de concluir o mestrado no MIT. Um garoto brilhante, especializado em transformação digital. Assenti com a cabeça e tomei um gole de água. Quem vai cuidar da transição? Preston pareceu aliviado por eu não estar causando alvoroço. Você terá 6 semanas. Anunciaremos depois da reunião trimestral com todos os funcionários. Assinei o acordo de confidencialidade que ele trouxe antes da sobremesa chegar, sorri, apertei sua mão e disse que entendia que decisões de negócios precisavam ser tomadas. De volta à minha mesa, notei que minhas credenciais de administrador já haviam sido rebaixadas. Meu nome havia sido removido da lista de e-mails da equipe de liderança. Eles haviam decidido isso antes do almoço, provavelmente semanas atrás. Naquela noite, não consegui dormir. Não por raiva, embora houvesse muita. Não por medo de ter que procurar um novo emprego, mas por causa do que eu havia notado nos registros do servidor 3 meses antes. Pequenas tentativas de acesso não autorizado vindas de um endereço IP que rastreei até o andar da diretoria. Alguém bisbilhotando sistemas cuja existência desconhecia, analisando minha documentação, meus protocolos de segurança, meus planos de contingência. Eles não estavam apenas me substituindo. Estavam primeiro me explorando para extrair tudo o que eu sabia. Mudei-me para Milwaukee há 16 anos, seguindo a Eli depois que nos casamos. Deixei um bom emprego de segurança em Minneapolis porque ela foi aceita na pós-graduação aqui. Éramos jovens e ambiciosos. Achei que encontraria algo. O divórcio me pegou de surpresa. 7 anos construindo uma vida, e de repente, papéis na bancada da cozinha. Queremos coisas diferentes, ela disse. Sem brigas, sem sinais de alerta, simplesmente acabou. Quando a Riverton me contratou, eu estava dormindo no sofá do meu irmão. Eles precisavam de alguém para consertar a infraestrutura de rede deles, que estava em crise após um ataque de ransomware. Eu deveria ser temporário, mas vi potencial. Aqueles caras da indústria entendiam de máquinas, mas não de computadores. Toda a operação deles, milhões em equipamentos, centenas de empregos, estava rodando em sistemas obsoletos, a um passo do desastre. Apresentei a Preston um plano de reformulação de 5 anos. Ele me deu o orçamento e me deixou trabalhar. Durante 3 anos, mal vi a luz do dia, reconstruí todas as redes, treinei a equipe, criei backups e planos de contingência. Quando o apagão atingiu o Nordeste, fomos a única instalação na região que permaneceu online. O conselho percebeu. Preston começou a me chamar para reuniões. Meu orçamento triplicou.
Contratei uma equipe, pessoas boas como Vanessa, que se tornou minha braço direito, e Luiz, que conseguia resolver qualquer problema com programação. Não éramos mais apenas a ti. Éramos o motivo pelo qual a Riverton podia prometer aos clientes que eles nunca perderiam um prazo. Harrison Wells, o sócio majoritário, apertou minha mão na festa de Natal da empresa em 2019. Você nos transformou em uma operação moderna, disse ele. Não teríamos conseguido expandir sem seus sistemas. Pensei que tinha encontrado meu lugar, um lugar onde eu fazia a diferença. A primeira falha surgiu em setembro passado. Um consultor apareceu sem aviso prévio para auditar nossa infraestrutura digital. Ele fez perguntas básicas sobre sistemas que eu mesmo havia projetado. Quando perguntei quem havia autorizado a auditoria, ele mencionou a equipe executiva e mudou de assunto. Em seguida, meu acesso às atas das reuniões do conselho desapareceu da unidade compartilhada. Limpeza do servidor, dizia a explicação. Em dezembro, Preston começou a cancelar nossas reuniões semanais, sempre com uma desculpa razoável. No retiro de liderança de Ano Novo, ouvi Harrison falando sobre a formatura do sobrinho. Brilhante com computadores, disse ele. Empresas do Vale do Silício brigando por ele. Não dei muita importância. Deveria ter dado. O sinal definitivo veio quando Vanessa me contou sobre uma reunião. Ela havia sido convidada para uma sessão de planejamento estratégico que eu deveria ter liderado. Quando ela mencionou meu nome, Preston mudou de assunto. Tinha algo estranho, disse ela, como se estivessem planejando sem você. Ignorei, leal até demais, como minha ex costumava dizer. 2 dias depois do almoço, eu estava na sala de servidores às 19 horas, muito depois da maioria das pessoas ter ido embora. O zumbido suave das máquinas sempre me acalmava. Esses racks de servidores, as luzes piscando, os sistemas de refrigeração, eu havia selecionado cada componente, projetado as redundâncias. Este era o meu espaço. Passei a mão pela borda do console principal. 11 anos da minha vida escondidos atrás dessas paredes. Trabalhando até tarde. Me virei e vi Nathan Blake, sobrinho de Harrison, parado na porta. Bem apessoado, relógio caro, uma confiança natural. Não devia ter mais de 30 anos. Só verificações de rotina, eu disse. Precisa de alguma coisa? Só para me familiarizar com o lugar. Ele entrou como se já fosse dono do local. Preston comentou que você me mostraria tudo em breve. Mostrou mesmo? Nathan analisou a configuração do servidor. Configuração impressionante. Um pouco antiquada, mas sólida. Antiquada. Eu havia atualizado esses sistemas 8 meses atrás. Sua documentação é completa, continuou ele. Estive lendo seus protocolos. Tenho algumas ideias para modernização. Ele disse isso como se estivesse me fazendo um favor. Estou ansioso para ouvi-las. As palavras soaram como giz. Depois que ele saiu, sentei-me à minha estação de trabalho e abri os registros de acesso. As credenciais de Nathan haviam sido criadas 3 semanas antes do meu almoço com Preston. Ele tinha recebido acesso de administrador de nível máximo. Já havia visualizado toda a minha biblioteca de documentos. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Luiz. Podemos nos encontrar amanhã antes do trabalho? Café no Joyce. 18h30. Naquela noite, dirigi até a beira do lago e estacionei onde ele e eu costumávamos assistir ao pôr do sol. A água estava escura sob o céu de inverno. Pensei no dia em que Preston me promoveu a diretor. Você é a espinha dorsal deste lugar, ele disse. Não conseguiríamos funcionar sem você. Descobri que espinhas dorsais também são substituíveis. Luiz já estava na cafeteria quando cheguei na manhã seguinte. Olheiras profundas. Ele sabia que algo estava errado. Eles estão me dispensando, eu disse sem rodeios. Ele assentiu lentamente. Eu imaginei. Eles andam fazendo perguntas estranhas, me pedindo para explicar os sistemas de vocês. Quando? Faz umas 2 semanas. Ele olhou para o café. Desculpa, cara. Eu devia ter te contado.
Eu não o culpava. Luiz tinha filhos, uma hipoteca. Qual é o seu plano? Ele perguntou. Eu não tinha me dado conta de que tinham até ele perguntar. Mas sentada ali, observando os passageiros apressados passando pela janela no início da manhã, algo se acalmou dentro de mim. Uma clareza que eu não sentia desde que encontrei os papéis do divórcio de Eli. Eles acham que está tudo nos documentos, eu disse baixinho. Mas nós dois sabemos que não está. Luiz inclinou-se para a frente. As ferramentas proprietárias, as soluções alternativas. Assenti. Os patches que criei e que não estão em nenhum manual. O sistema de monitoramento personalizado, a interface do cliente que ninguém mais entende completamente. Derek, eu não vou sabotar nada, eu disse. Mas também não vou entregar o que é meu. Luiz me estudou por um momento e então assentiu. Ele entendeu. Preciso de cópias de tudo que desenvolvi pessoalmente, eu disse, e preciso saber quem ainda é leal. O anúncio oficial foi feito durante a reunião geral na semana seguinte. Preston estava no pódio falando sobre transições empolgantes e novas perspectivas. Nathan, ao seu lado, sorria educadamente nos momentos apropriados. Derek foi fundamental na construção de nossa infraestrutura de TI, disse Preston, sem olhar para mim. E somos gratos por suas contribuições enquanto ele nos ajuda na transição para a liderança de Nathan nas próximas 6 semanas. Murmúrios percorreram a sala. A maioria da equipe de TI parecia chocada. Os olhos de Vanessa encontraram os meus do outro lado da sala. Uma pergunta silenciosa. Dei-lhe um leve aceno de cabeça. Após a reunião, solicitei uma conversa individual com Preston e o RH. Salientei que vários dos sistemas que Nathan assumiria foram desenvolvidos por mim fora do horário normal de trabalho, utilizando minha própria estrutura de desenvolvimento. O contrato de trabalho é claro, disse Diane, do RH, deslizando um documento pela mesa. Tudo o que foi desenvolvido durante seu período na empresa é propriedade da empresa. Nem tudo, retruquei. A interface do System Sync foi desenvolvida antes de eu entrar na Riverton. Eu a licenciei para a empresa, mas mantive a propriedade. Está tudo lá no contrato original. Preston se remexeu desconfortavelmente. Isso foi há 10 anos, Derek. A empresa evoluiu. O System Sync também. Cada atualização, cada integração foi construída com base no meu código original. Inclinei-me para a frente. Não estou tentando ser difícil. Só quero uma compensação justa pela minha propriedade intelectual. Preston e Diane trocaram olhares. Vamos analisar isso, disse Preston finalmente. Enquanto isso, por favor, concentre-se na transição com Nathan. Eu conhecia aquele olhar. Eles estavam ganhando tempo. Na manhã seguinte, meu acesso aos servidores de desenvolvimento foi restringido. Protocolo de segurança durante períodos de transição, dizia o e-mail automático. Nathan convocou uma reunião de equipe sem me convidar. Quando apareci mesmo assim, ele pareceu irritado, mas disfarçou rapidamente. Derek, que bom que você pôde participar. Eu estava apenas explicando algumas mudanças na arquitetura de rede. Encostei-me no batente da porta. Interessante. Qual arquitetura especificamente? Os principais sistemas da área de produção, disse ele com convicção. Vamos otimizar os protocolos. Esses protocolos evitam falhas nas máquinas sob carga máxima, eu disse calmamente. Eles foram projetados sob medida para nossos equipamentos. O sorriso de Nathan se tornou mais rígido. Sistemas modernos não exigem soluções alternativas tão complexas. Não são soluções alternativas, interrompeu Vanessa. São adaptações necessárias para o nosso hardware específico. Derek as projetou após a falha de 2018. A sala ficou em silêncio. A confiança de Nathan vacilou por um instante. Bem, eu agradeço a perspectiva histórica, mas estamos seguindo em frente com a otimização. Ele se virou para o quadro branco, dispensando-me na prática. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail do departamento jurídico.
A empresa reivindicava a propriedade total de todos os sistemas, incluindo o System Sync, citando uma cláusula sobre tecnologias integradas se tornarem propriedade da empresa. Eles me ofereceram um bônus de aquisição de tecnologia de $5.000. A verdadeira traição veio no dia seguinte. Descobri que Nathan havia agendado reuniões individuais com cada um dos membros da minha equipe, não discussões de transição, avaliações de desempenho completas. Ele estava avaliando quem manter na equipe. Luiz me mandou uma mensagem depois. Ele perguntou se os seus sistemas eram realmente necessários ou apenas complicados demais, buscando críticas. Naquela noite, encontrei um e-mail de um dos nossos fornecedores na minha conta pessoal. Eles estavam confusos com o novo contrato de licenciamento que a Riverton havia enviado, do qual eu não sabia nada. Abri o documento. Preston havia assinado um acordo transferindo todas as minhas integrações personalizadas com fornecedores para uma empresa terceirizada, a startup de um ex-colega de classe do Nathan. Eles não estavam apenas me expulsando. Estavam desmantelando tudo que eu havia construído e vendendo. Ao tentar acessar os servidores de backup para recuperar meu código original, descobri que minhas credenciais haviam sido revogadas completamente. Que comece o jogo. Eu precisava de vantagem, e precisava dela rápido. Riverton não tinha sido apenas descuidada. Eles tinham sido calculistas. A cronologia estava ficando clara. Nathan tinha sido contratado meses atrás para estudar meus sistemas, preparando-se para me substituir enquanto extraía tudo o que eu sabia. Naquela noite, entrei em contato com Darren Phillips, um especialista em segurança de redes com quem eu havia trabalhado anos atrás. Nos encontramos em uma lanchonete perto da rodovia, o tipo de lugar onde executivos como Preston jamais entrariam. Legalmente, você está numa situação complicada, disse Darren depois que expliquei a situação. Mas tem algo que não faz sentido. Por que te demitir agora? A empresa está indo bem. É isso que eu não consigo entender, admiti. Deixe-me investigar, ele se ofereceu. Só coletar informações, nada invasivo. 2 dias depois, Darren me ligou às 23 horas. Você precisa ver isso. Ele havia encontrado documentos da SEC mostrando que a Riverton estava se preparando para uma aquisição. A TechCore Industries, um conglomerado de manufatura de Boston, estava em negociações avançadas para comprá-la. O negócio dependia da Riverton demonstrar uma infraestrutura técnica modernizada e uma liderança de transição. Eles estão fazendo uma limpa para que a venda pareça mais vantajosa, explicou Darren. E seus sistemas são um grande diferencial. A avaliação menciona especificamente a interface proprietária de gerenciamento de manufatura. Minha interface, o System Sync. A mais, continuou Darren. Harrison Wells vendeu a maior parte de suas ações no último trimestre. A aquisição beneficiaria principalmente Preston e a equipe executiva. Eles receberão indenizações milionárias e cargos executivos na TechCore. O que me desestabilizou não foi a aquisição. Foi encontrar e-mails que mostravam que Preston e Harrison já haviam discutido a minha substituição há mais de 6 meses. Enquanto eu virava noites para resolver uma grave falha de segurança, eles estavam entrevistando Nathan. Dirigi até o antigo parque industrial onde esbocei pela primeira vez a arquitetura do System Sync, quando ainda era apenas uma ideia. Fiquei sentado no carro até o amanhecer, observando o céu ficar cinza sobre os armazéns abandonados. Quando cheguei em casa, encontrei um antigo disco rígido externo no meu armário, conectei-o e encontrei o que procurava, o código original do System Sync, anterior a Riverton, a documentação mostrando que eu havia começado o desenvolvimento 8 meses antes de entrar na empresa. Também encontrei os e-mails. Preston solicitando especificamente que eu integrasse o System Sync aos sistemas da Riverton. Ele reconhecendo que era uma ferramenta proprietária minha. Sua promessa de que formalizaríamos a propriedade assim que as coisas se acalmassem. Eu confiei nele. Que tolo eu fui. No dia seguinte, Nathan me chamou para uma reunião com Preston e Diane, do RH. Estamos acelerando a transição, disse Preston sem rodeios. Seu último dia será na próxima sexta-feira. 2 semanas em vez de 6, observei. Algum motivo específico?
Nathan demonstrou uma capacidade excepcional, disse Diane com naturalidade. E, francamente, Derek, sua atitude não tem contribuído para uma transição tranquila. Assenti lentamente. Entendo. Precisaremos que você conclua toda a documentação e o treinamento até quarta-feira, acrescentou Nathan. Claro, respondi, com voz firme. E a propriedade da System Sync? Vocês já tiveram tempo de revisar os contratos originais? A expressão de Preston endureceu. Nossa equipe jurídica determinou que todos os sistemas integrados pertencem à empresa. O pacote de rescisão é generoso, Derek. Sugiro que você o aceite. Levantei-me. Pedirei ao meu advogado para analisar tudo. Não dificulte as coisas, advertiu Preston. Isso não mudará o resultado. Ao sair, mandei uma mensagem para o Luiz, plano B para hoje à noite. 7 horas depois, Luiz me entregou um pendrive no estacionamento de um supermercado. Tudo o que você pediu, disse ele baixinho. Códigos-fonte originais, logs de implantação, chaves de autenticação. Agradeci e perguntei, por que você está me ajudando? Ele olhou nos meus olhos. Porque eles acham que somos todos substituíveis. Passei o fim de semana documentando meticulosamente tudo, o código original do System Sync, os e-mails com Preston, os contratos de licenciamento, as datas que comprovam que eu havia desenvolvido a tecnologia principal antes da Riverton. Na manhã de segunda-feira, cheguei cedo e encontrei Vanessa já em sua mesa, com uma aparência cansada. Você ouviu falar do cronograma acelerado? Perguntou ela. Assenti. Como a equipe está lidando com isso? Não muito bem. Nathan convocou reuniões de planejamento de emergência durante todo o fim de semana. Tentou fazer engenharia reversa do seu sistema de monitoramento. Ela baixou a voz. Não deu certo. 3 alertas da linha de produção foram ignorados. Alguém se machucou? Não, mas eles tiveram que parar a linha 3 por 4 horas. Custou cerca de 40 mil e houve perda de produção. Mantive minha expressão neutra. Sinto muito por isso. Derek, ela hesitou. Acho que sou a próxima. Nathan está perguntando se meu papel é necessário. Eu já suspeitava. Vanessa sabia demais sobre como as coisas realmente funcionavam. Você confia em mim? Perguntei baixinho. Ela não hesitou. Completamente. Deslizei um envelope lacrado sobre sua mesa. Se algo acontecer esta semana, algo incomum, abra isto. Explica tudo. Naquela tarde, me reuni com 3 advogados de patentes diferentes. Paguei taxas de urgência para registrar patentes provisórias sobre aspectos-chave do System Sync. Não o sistema inteiro, apenas os componentes críticos que o faziam funcionar com os equipamentos de fabricação. Na terça-feira, concluí toda a documentação de transição solicitada por Nathan, participei da reunião de planejamento dele, respondi às perguntas educadamente, um verdadeiro exemplo de funcionário. Enquanto isso, Darren me ajudava a configurar um servidor seguro fora das instalações da empresa. À meia-noite, eu já havia transferido todo o meu código original para lá e criado uma versão independente do System Sync que funcionaria sem depender da infraestrutura da Riverton. Na manhã de quarta-feira, encontrei um e-mail da TechCore Industries na minha conta pessoal, um convite para discutirmos interesses comerciais mútuos no escritório regional deles. Eles tinham ficado sabendo que eu estava saindo de Riverton e estavam interessados na minha experiência. Alguém estava se precavendo. Encaminhei o e-mail para meu advogado e, em seguida, liguei para o vice-presidente de operações da TechCore, sugerindo que nos encontrássemos após minha saída oficial de Riverton. Ele concordou imediatamente. Naquela noite, executei a parte principal do meu plano. Usando as credenciais de acesso que Luiz havia salvo, atualizei 3 componentes críticos do System Sync. Adicionei verificação de assinatura digital para detectar se o código havia sido modificado por terceiros não autorizados. Atualizei a licença para expirar exatamente em 8 dias, um dia após minha saída oficial. Criei um caminho de transição legal transparente. O sistema continuaria funcionando se um contrato de licenciamento adequado fosse assinado.
Nada destrutivo, nada malicioso, apenas protegendo o que era meu. Na quinta-feira, Nathan me chamou para sua sala. Alguns membros da equipe disseram que você tem agido de forma estranha, disse ele. Há algo que eu deva saber. Só estou focado em finalizar tudo, respondi. Ele me olhou com desconfiança. Vamos trocar todas as senhas do sistema e credenciais de acesso amanhã, depois da sua saída. Procedimento padrão. Faz sentido, eu disse, embora isso não afete a funcionalidade principal do System Sync. Significa apenas que o sistema foi projetado para funcionar independentemente das alterações administrativas. Essa é a beleza da coisa. Eu podia ver que ele estava tentando decidir se eu estava ameaçando algo ou apenas sendo informativa. Ele escolheu errado. Acho que está tudo certo por aqui. Ele me dispensou. O departamento jurídico se reunirá com você amanhã para a documentação final. Ao sair, Preston passou por mim no corredor. Mal acenou com a cabeça. 11 anos reduzidos a isso. À meia-noite, tudo estava pronto. Enviei um último e-mail para meu servidor privado. Sequência de verificação Alpha 7 concluída. A contagem regressiva havia começado. Na manhã de sexta-feira, devolvi meu crachá, assinei os papéis de desligamento e recusei o almoço de comemoração que Nathan havia organizado, para o visível alívio de Preston. Enquanto caminhava até meu carro, Luiz ligou. Está tudo resolvido, disse ele. Nathan acabou de trocar todas as senhas de administrador. Eles farão uma revisão completa do sistema esta tarde. Obrigado por me avisar, respondi, mantendo a voz neutra. E agora? Perguntou ele. Agora é só esperar. Passei o fim de semana em casa, ignorei ligações de números desconhecidos e dormi melhor do que nos últimos meses. Na manhã de segunda-feira, às 9h17, exatamente quando a linha de produção atingiu o pico de operação, todas as instâncias do System Sync nas 3 instalações da Riverton exibiram a mesma mensagem: licença expirada. Entre em contato com o desenvolvedor para renová-la. Às 9h20, a primeira linha de produção parou. Às 9h45, todas as 3 instalações estavam inoperantes. Às 10h30, Preston me ligou pessoalmente. O que diabos você fez? Ele tentava soar autoritário, mas eu percebia o pânico. Eu não fiz nada, respondi calmamente. A licença do software expirou. Como desenvolvedor e proprietário do System Sync, terei prazer em discutir os termos de renovação. Isso é sabotagem, ele sibilou. É gerenciamento de licenças padrão, corrigi. Consulte o contrato de integração original de 11 anos atrás. A cláusula 7 afirma especificamente que a Riverton estava licenciando a tecnologia, não a comprando. Silêncio na linha. Enviei um contrato de licenciamento formal para o seu departamento jurídico, continuei. Os termos são simples: reconhecimento da minha propriedade, compensação adequada pelo uso contínuo e um acordo de confidencialidade sobre as circunstâncias da minha saída. Isso é extorsão. São negócios, respondi. Essas coisas acontecem. Às 15 horas, os advogados deles já haviam analisado minha documentação. Às 17 horas, o acordo foi assinado. 3 dias depois, sentei-me em frente ao vice-presidente de operações da TechCore, no escritório deles no centro da cidade. Ele deslizou um contrato pela mesa. Ainda estamos adquirindo a Riverton, disse ele. Mas queremos que você lidere a integração técnica como consultor, não como funcionário. O salário era o dobro do que a Riverton me pagava. Controle total sobre meu horário e local de trabalho. E o Nathan? Perguntei. A expressão do vice-presidente se fechou um pouco. O Sr. Blake estará buscando outras oportunidades. Assinei o contrato naquela tarde. 2 semanas depois, Luiz ligou para me contar que Nathan havia sido discretamente afastado do cargo. A versão oficial era que ele havia buscado outras oportunidades. O verdadeiro motivo, porém, era que 3 grandes clientes ameaçaram rescindir seus contratos após repetidas falhas no sistema. Preston permaneceu como CEO durante a aquisição, mas seu papel na TechCore era em grande parte cerimonial.
Sem poder real, sem equipe de verdade, apenas um título pomposo e um escritório distante dos tomadores de decisão. Não senti a vingança que esperava, apenas uma tranquila certeza de que tinha feito o que era necessário. No mês seguinte, usei meu primeiro pagamento de consultoria para dar entrada em uma pequena cabana perto do lago. Nada luxuoso, apenas um lugar tranquilo com um deck com vista para a água, onde eu pudesse assistir ao pôr do sol e ao nascer do sol novamente. 3 meses depois, Vanessa se juntou à minha equipe de consultoria. Em seguida, Luiz. No fim, metade do meu antigo departamento estava trabalhando comigo, não para mim. Parceiros em um negócio em crescimento. Encontrei Preston num restaurante no centro da cidade cerca de 1 ano depois de tudo ter acontecido. Ele começou a se afastar, mas parou. Veio até a minha mesa. Você venceu, disse ele simplesmente. Olhei para ele, olhei mesmo. A tensão ao redor dos olhos, o terno um pouco amarrotado. Ele tinha envelhecido. Não se tratava de vencer, respondi, falando sério. Tratava-se de valor, de saber o seu valor. Ele assentiu uma vez e foi embora. Fiquei sentado ali por um longo tempo, observando as luzes da cidade se acenderem do outro lado do rio, pensando em sistemas, aqueles que construímos, aqueles que destruímos e aqueles que, em última análise, sobrevivem a todos nós.